Esperar os irmãos entrar, né? Vou começar fazendo oração esperando eles entrar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, por essa live, Pai, onde o culto, Senhor, onde estamos direcionando o seu culto de hoje, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a vida das pessoas, abençoar, Senhor, cada família, Pai, que vai escutar esse culto, Senhor, ao Senhor. Mas que em nome de Jesus, Pai, as pessoas venham ser edificadas, as pessoas venham, Senhor, cada vez mais, Pai, viver e ser transformadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, começa, Pai, a restaurar vidas. Começa a restaurar, Senhor, nossos corações. Começa a restaurar, Senhor, nossa mente. Pai, esse culto vai ser para o Senhor, Pai. Pai, esse culto vai ser na direção sua, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar vidas, venha abençoar famílias, o Senhor venha abençoar, Senhor, corações, o Senhor venha abençoar, Senhor, nossas mentes. Pai, que toda atrapalhação, Pai, que toda falta de atenção, que tudo aquilo que foi programado para atrapalhar esse culto, que em nome de Jesus seja repreendido, Pai. Pai, que o Teu querer, Pai, venha, Senhor, estar sendo feito aqui esta noite. E que em nome de Jesus as vidas venham ser edificadas, Pai. Vidas venham ser restauradas, vidas venham ser curadas. E que em nome de Jesus a mensagem, Pai, tanto dos louvores, Pai, tanto da pregação, venha entrar no coração dessa pessoa. E ela venha ser transformada pelo poder da Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus o Teu querer venha ser feito em cada família. O Teu querer venha ser feito, Senhor, em cada, Senhor, coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, o direcionamento do culto de hoje é para o Senhor e Teu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, fazer o Teu querer, Senhor, nas nossas vidas. Fazer o Teu querer na nossa história, Pai. Pai, que nós podemos, Pai, sair a partir deste culto aqui, Pai, diferente, Pai. Que nós não venhamos, Pai, ouvir a pregação, ouvir os louvores do mesmo jeito, mas que o Senhor venha falar, Senhor, especificamente com o nosso coração. Que a Tua palavra venha encaixar um lugar perfeito no nosso coração, porque a Tua palavra diz que ela não volta para nós vazia, Senhor. Ela sempre fazer o propósito para qual ela foi liberada, Senhor. Então nós acreditamos que a Tua palavra tem um propósito e que ela alcance os corações que necessitam. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Usa minha mãe, meu irmão como instrumento em Tuas mãos. E que as pessoas, Pai, venham ouvir, Pai, através de nós o Teu querer, através de nós a Tua vontade. Senhor, Espírito Santo, usa a nossa boca, usa, Senhor, nossas mãos, usa a nossa intercessão, nossa oração, Senhor, que venha alcançar as vidas das pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos que estão entrando agora aqui na live. Você que é da comunidade Nova Vida em Cristo, nosso irmão. E também aqueles que são do Facebook também, que estão acompanhando. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a história de cada um. E que em nome de Jesus você venha ser edificado através desse culto ao Senhor. Mas que através desse culto ao Senhor, Ele possa cuidar a gente, ou edificar a nossa vida, edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Que em nome de Jesus, eu creio que Ele vai falar com o seu coração. Agora a gente vai estar fazendo um momento do louvor, um momento onde a gente vai adorar a Deus, um momento onde a gente vai entregar a adoração ao Senhor. Eu quero estar chamando a diaconisa Alexandra, meu irmão Luiz, para a gente estar fazendo um momento do louvor nesse exato momento, tá? Boa noite, Pai do Senhor, graça e paz para todos. Sim. Vamos estar adorando, exaltando o nome do Senhor nessa noite, sim, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é um Deus fiel. Poderoso, aleluia. Aleluia. Então louva ao Senhor nessa noite. Sei que estás aqui, Senhor. Aleluia. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Aleluia. Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar
mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia, és santo, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então declara assim nessa noite, ó. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Te agradecemos pela tua fidelidade, Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Declara assim: a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia. Eu quero te adorar, És Senhor. santo, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Aleluia. A vitória vem, És santo, Pai. a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então declara assim nessa noite: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome. Fiel, Senhor, Santo Pai, aleluia. fiel a mim. Tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Que seja exaltado, Senhor, Pai, é fiel, adorado. Pai. Aleluia. Tu és santo, A tu tua és santo, tu fidelidade és para santo, conosco, Senhor. Pai, suprindo Aleluia. todas as nossas necessidades. Aleluia, Senhor. Te adoramos, te exaltamos nessa noite. pela tua Poderoso, poderoso, tu és fidelidade, adorado, Tu és Senhor. fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Aleluia. Senhor, supra as nossas necessidades. E nós declaramos nessa noite que tu és fiel. Pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Louve ao Senhor assim, ó. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus.
fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Glorifique e exalte o Senhor nessa noite. Santo, Pai. Que a cada dia você possa viver a fidelidade do Senhor na sua vida. Tu és poderoso, Senhor, tu és adorado, Pai. Ele a cada dia, Ele tem sido esse Deus fiel para cada um de nós. Nós temos muitos motivos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Verdade. E que nessa noite você não esqueça desse amor. Que o Senhor Deus entregou o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Então vamos continuar adorando, exaltando ao Senhor nessa noite. Aleluia, tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. E declare nessa noite o amor do Senhor pela sua vida, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Tu és santo, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado, seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Tu és poderoso, Pai. Aleluia. Aleluia. Declara assim, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, declare assim, ó. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Verdade, Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Aleluia. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Aleluia. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Aleluia, tu és santo, Senhor. Aleluia. Ah, o teu Glória a amor, Deus, Pai, Senhor. pelas nossas vidas, Senhor, Sim, que não tem Sim, preço, nossa. Pai. Aleluia. És adorado, Pai. Mesmo sendo falho, pecador, o Senhor nos ama, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Deus me ama, mesmo sendo falho, declare assim nessa noite. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia. Glória a Deus. Se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Aleluia. Deus me ama, declare. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Declare. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Aleluia. Deus Obrigado, Pai.
está sempre de braços abertos pra mim. Recebe o amor do Senhor Deus nessa noite. Aleluia, Senhor. Te glorificamos, te rendemos graças por tudo. Tu és santo, Senhor. Tu és glorificado, tu és adorado, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo glórias é o teu nome. Glórias e glórias a ti, Senhor. Que você venha reconhecer esse amor que Ele tem por você. O amor que vai além das circunstâncias. O amor que a Bíblia, ela explica de tal maneira, uma maneira inexplicável. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Vamos entrar agora para o momento da palavra do Senhor, né? Que o Senhor Deus possa falar grandemente ao teu coração, né? Cada vida que está escutando, né? Que está ouvindo, vai ouvir agora a palavra do Senhor. Que essa palavra que nós sabemos que é a palavra viva e eficaz, né? Que ela nos renova, que nesta noite você possa ser renovado em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra dele na sua vida. Ele possa transformar o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Prepara o teu coração para a palavra que o Senhor Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, novamente. Eu creio que hoje eu posso ser um instrumento de Deus para a sua vida. Não porque eu sou melhor, mas porque Ele é em nós. Amém? Eu quero pedir que você pegue a Bíblia aí na sua casa e abra em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 9. Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do vento, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Aleluia. Essa é uma das histórias mais conhecidas. Podemos ver que várias pessoas, até que não são cristãs, elas conhecem a história quando o homem caiu no pecado. Quando Adão caiu no pecado. E o interessante é que depois dessa parte, né, que Adão e Eva caem no pecado, Deus começa o plano que Ele já tinha determinado para nós, que era o plano da salvação. Por que eu falo que já tinha determinado? Porque lá em 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelada nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluias! Então Cristo Ele é o cordeiro sacrificado pelos nossos pecados antes da fundação do mundo. Então é interessante que, a partir quando Adão e Eva pecam, Deus ele começa a pôr o plano em execução. Ele começa a executar o plano de salvação para nós, amém? O plano que é mudar a nossa vida, é mudar a nossa história. E o interessante é que ele começa a revelar esse plano através da Bíblia. Nós podemos ver lá em Gênesis 22:2, se você estiver anotando ou puder abrir a sua Bíblia aí, lá em Gênesis 22:2, que diz: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Eu quero parar nessas palavras aqui em Gênesis 22:2. Por quê? Porque aqui Deus ele está mostrando o que Ele iria fazer para o mundo. Antes, ou depois, bem depois, anos depois, o que Ele ia fazer por nós. O interessante é que aqui em Gênesis 22:2 Ele fala assim: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. É o que Deus iria fazer. Ele iria fazer assim, tomar seu filho, Jesus, o único filho dele, a quem Ele amava, e ia entregar por nós. Isso que Deus ia fazer. E através da vida de Adão, através da vida de Abraão, Ele estava revelando o que Ele iria fazer ao mundo. E não foi só aí não. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12 ao 13, Ele fala assim: na mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, preste atenção nessa frase. Quando eu vir o sangue, passarei adiante.
a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O interessante é que o sangue ali ia simbolizar a proteção de quem era de Deus e quem não era. E é o que acontece conosco. Quando Jesus vai na cruz do Calvário, o sangue dele é derramado sobre nós. E quando as pessoas, ou quando o diabo vem muitas vezes jogar contra nós, e o sangue de Cristo na cruz do Calvário está em nós, ele não pode nos condenar mais à morte. Porque agora o sangue do Cordeiro sem mancha, o Cordeiro que não tem pecado, ele morreu por nós e esse sangue é derramado por nós. Outra vez representando o plano de Deus na salvação para nós. Agora o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. E eu creio que esse capítulo de Isaías e esses versículos são os mais conhecidos. Eles são falados no mundo todo. Isaías 53, capítulo 4 ao 6. Isaías capítulo 53, do 4 ao 6. Que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluias! Nós podemos ver que ele está falando diretamente do Senhor Jesus. Nós podemos ver que ele está falando, anos antes da vinda de Jesus, ele já está falando sobre a morte de Jesus. E o que ela iria simbolizar para a salvação de todos nós. Nós podemos ver agora, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós podemos ver, esse plano se concretizou. Esse plano foi realizado. Agora nós podemos ver que em João 3,16, que é muito conhecido, nós podemos ver que ele morreu na cruz por nós e que ele foi realizado. Foi realizado o plano da salvação de Deus. Aquele plano que foi elaborado antes da criação do mundo, foi realizado aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o interessante é que quando nós pensamos no quesito de morte de Jesus na cruz e ressurreição de pecados, nós só pensamos na vida eterna. Nós só pensamos no que ele pôde nos proporcionar para ir morar eternamente com ele. Mas nós vemos lá em Mateus 27, 50 ao 51, que diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. O que ele quer dizer com isso? Que quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas nos deu a vida eterna, mas ele restituiu a intimidade que nós perdemos quando Adão pecou. Quando Adão pecou, a nossa intimidade, a Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim. E quando ele pecou, Deus teve que expulsar o homem do jardim, porque ele se tornou impuro. Ele se tornou cheio de sujeira, de pecado. Mas Jesus fala, Mateus 27, 50 e 51 fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou-se, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, simbolizando, sabe o quê? A intimidade que nós tínhamos perdido. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre a intimidade restituída. Sobre a intimidade que ele restituiu nas nossas vidas. E o interessante, agora volte lá na sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Amém? Encontrou aí? Diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? O interessante é que, depois de tudo isso que a gente fez, esse passeio que a gente deu pela Bíblia, porque a Bíblia, elas são vários autores, certo? Inspirado pelo Espírito Santo. E o interessante da Bíblia se tornar tão importante é porque é sobre uma pessoa só. O planejamento de uma pessoa só. A Bíblia, de capa a capa, ela fala sobre Jesus. Podemos ver que, eu andei com você aqui em ainda alguns versículos, e tem mais versículos ainda, que falam que o Velho Testamento todo, ele estava profetizando que Jesus iria vir e salvar a nossa vida, e salvar, o nosso Salvador iria vir. E o interessante é que por mais que Deus tenha feito tudo isso, que Deus mexeu em todo o cenário, que Deus mexeu em todas as circunstâncias, que Deus provou, e que ele estava praticamente pregando e explicando o plano que ele ia fazer para nós, ainda ele está perguntando:
Onde está você? Depois de tudo que ele fez, depois da intimidade que ele restituiu, depois de tudo que ele mexeu, ele ainda está perguntando onde você está. Por que será, hein? Será que Deus não sabe onde ele está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas o que ele estava querendo simbolizar, que ele estava querendo dar importância de onde o pecado levou ele. O pecado separou ele de Deus. E o interessante é que por mais que ele tenha feito isso, ele ainda está procurando um homem. Ele ainda procura um homem e ele ainda pergunta para você, onde está você? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso através a ligação que nós temos com Deus. O que nós podemos falar com Ele, a intimidade que nós temos com Ele. Porque um Deus tão presente, você já parou para pensar? Um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele quer falar com você, cara. Ele quer ter uma intimidade contigo, uma intimidade de amor, de pai e filho. E o interessante é que muitas das vezes a gente não quer se relacionar com Ele. Isso que é o mais triste, porque depois de tudo que ele mexeu, depois de todas as circunstâncias, depois de tudo que ele moveu céus e terras para restituir a intimidade que nós tínhamos perdido, nós não queremos se comunicar com ele. É muito triste, muito triste. E eu quero fazer uma pergunta para você, que você responda aí na sua casa, para quem está na sua família. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Eu não estou falando de você chegar lá e repetir umas palavras que você já decorou. Não estou falando disso não. Estou falando conversar mesmo, bater papo, diálogo. Conversar sobre a sua família, conversar sobre os seus problemas, conversar sobre o que o Brasil está passando, o que o mundo está passando. Conversar. Ter conversa íntima. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? E outra pergunta para você. Qual foi o assunto? Sabe por quê? Porque Tiago fala que por mais a gente muitas vezes não recebe porque a gente não pede. E quando a gente se propõe a pedir, a gente pede mal ainda. Então a gente tem que pensar qual foi a última vez que você conversou com Deus. Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto e falou com Ele? Ei, cara, Ele quer falar com você. Ele quer abrir o coração para você, Ele quer que você abra o coração para Ele. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra num ambiente de oração achando que a gente vai informar Deus. Você não vai informar Deus porque Ele já sabe dos seus problemas. Só que Ele quer interação. Ele quer interagir com você. O ambiente de oração não é informativo, ele é interativo. Por quê? Porque o ambiente de oração você não vai informar Deus. Falar, Deus, você sabe que eu estou passando por isso? Deus, não. Ele quer que você leve até Ele o que Ele já sabe. Ele quer conversar com você. Só que muitas das vezes nós não queremos conversar com Ele. E hoje eu quero incentivar você a orar. Eu quero incentivar você a receber essa intimidade com o Senhor e ver essa bênção, essa comunicação, essa ligação que Deus nos deu, velho. Porque, ó, a primeira coisa que eu quero incentivar você, a oração transforma a nossa vida. 2 Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer aqui? Quando nós oramos, nós convidamos o Senhor para dentro de nós. E quando nós convidamos o Senhor para dentro de nós, Ele pode nos transformar. E a gente ser uma pessoa melhor, ser alguém verdadeiro, alguém que não apenas fala, mas faz. Aquele que o seu exemplo fala mais do que suas palavras. Só é capaz disso se o Senhor nos transformar. Se o Senhor entrar na nossa vida e mudar a nossa situação. Porque quando a gente... eu gosto muito de uma frase do pastor Luciano Subirá. E a frase é assim, presta atenção. A oração não é apenas a forma que eu consigo de Deus o que eu quero. Mas também a oração é a forma que Deus consegue o que Ele quer de mim. Quando nós oramos, Deus... Ele consegue tirar de nós algo que Ele estava lutando para tirar de nós, só que a gente não estava entrando para o quarto. E quando nós entramos para o quarto e Ele entra em nós, aí Ele pode tirar, Ele pode conseguir o que Ele quer de nós. Ele pode conseguir mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar nosso interior. Só que quando nós pensamos na oração, a gente pensa, eu estou falando com alguém que eu não vejo. Estou falando, mas você, aí entra... Por isso que você tem que entender que a oração, ela não é apenas como se você fosse chegar e conversar com alguém, e apenas você falar. Jeremias 33:3 diz assim, clame a mim e eu irei responder você. Irei anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, o ambiente de oração é o ambiente de revelação do Senhor e onde Ele pode entrar em nós e fazer a diferença que nós precisamos para o momento. O segundo motivo que eu quero incentivar você a ter uma vida de oração, não orar de vez em quando.
Não orar só quando aparece alguém orando na internet, você ora rapidinho com a pessoa, às vezes nem repete a palavra, você só escuta a oração da pessoa e nem fala. A oração é algo íntimo, que você tem que falar com ele. O segundo motivo para você orar, que quando você ora, pode mudar as circunstâncias. Atos 22:5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, eu gosto muito desses mas na igreja. A Bíblia, ela consegue nos mostrar que através do mas, Deus faz a diferença. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, recebeu uma notícia ruim do médico, mas recebeu, de repente faltou, eu contei direitinho a minha finança, mas faltou, mas, nesses mas, Deus pode surpreender muitas pessoas. Diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Essa história aqui é interessante porque Tiago, um dos líderes da igreja, era preso. Foi preso e foi morto. E a Bíblia fala que o rei Herodes, prende Pedro com a mesma intenção de matar. Só estava esperando passar as festas e ia matar Pedro também. Mas a igreja começou a orar. E quando a igreja começou a orar, Deus mandou um anjo e livrou Pedro da prisão. Então, quando nós oramos, quando você fala de uma circunstância, quando você está vivendo algo na sua vida e você não ora, você não está nem dando a chance de Deus resolver a situação. Mas quando você põe em oração o que você está passando, o que a sua família está passando, o que a sua casa está passando, Deus pode intervir e mudar a história desse cenário. Um cenário muitas vezes vai de destruição, Deus entra e faz um mas e restaura, e faz um mas e transforma, e faz um mas e muda todas as circunstâncias. Através do ambiente de oração, Deus pode transformar vidas, transformar sonhos, transformar pessoas. Se você não acredita, faça o teste. Faça o teste para você ver. Eu era alguém que duvidava do poder da oração, porque eu via vários cristãos colocando, praticamente adorando, colocando a oração como algo excelente, como algo primeiro, e eu não entendia, até que eu comecei a orar. E quando você começa a orar, você entende o porquê da oração. Além de você ver a transformação diária, além de você ver o que ele pode causar em você, você vê Deus movendo as circunstâncias. Aleluia. E Deus movendo os céus e terra a teu favor. Glória a Deus. Deus é poderoso demais. Deus ele deu esse acesso a nós, para você ver como Deus é amoroso, que ele deu esse acesso a nós, para que as nossas circunstâncias não venham estar no nosso braço. Porque pensa, se você fosse enfrentar todas as circunstâncias da sua vida, na força do seu braço, você ia morrer, cara. Se você fosse lutar, igual fala aquele versículo assim, resistir ao diabo. A gente só fala muitas vezes isso. Mas não é resistir ao diabo na força do seu braço. Sabe o que fala? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Aí ele vai fugir de você. A gente tem que entender que toda ação gera uma reação. E a ação de orar gera a reação de Deus intervir a teu favor. Quando nós oramos, Deus pode intervir na nossa situação, pode intervir na nossa casa, pode intervir no Brasil. Ei, você tem a noção de que pessoas podiam ser mais mortes? Você tem noção de que podia ser muito, muito, muito mais morte com esse coronavírus? Mas porque a igreja se propôs a orar, Deus moveu pessoas, Deus moveu circunstâncias, Deus curou pessoas. Então você tem que entender que o ambiente de oração ele pode transformar todo o cenário. Quando você não ora, você está dizendo que desistiu da situação. Quando você não se propõe a orar, você está dizendo, eu não quero nem lutar. Quando você não ora pelo seu filho, você está dizendo, eu não quero nem lutar por ele. Quando você não ora pela sua família, ou quando você não quer nem orar pela situação que você está vivendo. Você não tá, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim, eu desisto, eu não quero nem lutar. Eu não quero nem lutar. Por quê? Porque a oração não é uma arma de guerra. A oração é decidir ir à guerra. A oração, ela é a guerra. Quando você começa a orar, você decide lutar pelas suas circunstâncias. Porque através de oração, Deus faz milagres. Amém? Eu quero dar mais um terceiro motivo para vocês. Terceiro motivo que você deve orar, a oração é falar com Deus. Aleluias. Ei, você tem noção da oração, do nível extremo da oração? Você tem noção de quanto a oração é poderosa? Você tem noção de como a oração ela é maravilhosa? Porque, pensa comigo. Vamos fazer um cálculo junto. Faz cara de pensador assim. Por quê? Porque, olha isso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou mares, aquele que criou terremotos, aquele que criou ventos, aquele que criou todas as tudo que você vê hoje, Deus criou. Ah, mas se o homem fez, Deus deu entendimento ao homem e criou o homem. Então também é criação de Deus. Você pode dizer assim, e a galáxia? Deus criou também. O Criador dos céus, da terra, da galáxia, onde
céus e terras, inferno, reconhece que Ele é Senhor. Você pode passar sem passar por secretária, sem passar sem passar por ninguém. Olhar para esse Criador dos céus e da terra e dizer assim, ó, Papai. Olha que maravilhoso. Você pode chegar num ambiente de oração e chamar Deus de Pai, cara. Você pode chegar no ambiente de oração e falar assim... Você pode chegar num ambiente de oração, olhar pro Deus Todo-Poderoso, para aquele que criou os céus e a terra e dizer, Papai. Como é maravilhoso entender isso. E o motivo, eu creio que se eu não desse mais motivos, e o motivo só seria um motivo, eu ia dar esse motivo aqui. Se eu não desse 3 motivos, eu ia dar só um motivo, que ia ser esse. Porque através desse motivo, eu creio que a gente ia ver quão importante é a oração. Porque nós podemos dizer assim, ao Deus Todo-Poderoso dizer que Ele é nosso Pai. Que através do Espírito Santo, a palavra diz que através do Espírito Santo nós podemos chamar Deus de Abba Pai, velho. Através do Espírito Santo nós podemos chegar no Criador dos céus e da terra e dizer, Pai, Tu és santo, Tu és meu Pai. Esse acesso à paternidade é maravilhoso, porque Deus ele pode mudar as nossas circunstâncias. E ainda nós temos que entender uma coisa, que Deus, além dele não ficar parado, e além dele na cruz do Calvário ter comprado nossas vidas da mão do diabo, ele deu esse acesso à paternidade. Ele quer ser nosso Pai. Ele quer ter intimidade contigo. Eu quero te convidar a fazer o teste que eu fiz. Eu fiz um teste de 7 dias de oração. Eu fiz o teste de 7 dias de oração e eu orava todo dia. Orava todo dia 7 dias. E através desses 7 dias, Deus mudou a minha vida, cara. Deus mudou a minha história. Então a oração, ela não é algo que eu tô falando porque eu estudei algum livro. Ou não, eu até li sobre. Mas o que mais me impacta na oração foi pelo que eu vivi. Pela transformação que Ele gerou na minha vida. E uma das transformações foi feita em mim. Eu lembro quando eu numa maca, quando eu era criança, eu tive 3 ataques epiléticos porque eu tava jogando bola na quadra e eu bati a cabeça na trave. E aí eu tinha ataque epilético direto, tal, uns 3 ataques epiléticos. E aí eu acho que no terceiro, não lembro se no terceiro, ainda peguei dengue fortíssima, que eu não conseguia levantar meus braços, de tão debilitado que eu tava. E através disso, eu lembro que eu tava na maca, deitado assim, e eu vi minha mãe fazendo uma oração. E ela não tinha tempo com Deus na época, e ela falava assim, Deus, se eu tirar meu filho daqui, o tempo que eu perdia com outras coisas, eu vou dar ele pro Senhor, eu vou buscar o Senhor. Na mesma semana eu fui curado e saí de lá. Nunca mais tive isso. Irmão, nós temos que entender que a oração, muitas das vezes que nós não entendemos, ou muitas vezes nós não queremos, nós temos que pelo menos fazer o teste. Faça esse teste que você vai ver quanto maravilhoso é a oração. Ele pode intervir na sua vida, ele pode mudar a sua história. Só que o interessante é que a Bíblia nos fala que a oração ela é diária. Sabe por quê? Lá em Mateus 6, 9 em diante, diz sobre o quê? O Pai Nosso. Que todos conhecem o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado. E olha o que ele diz lá. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí, se eu oro pelo pão de hoje, tenho que orar pelo pão de amanhã. Então quer dizer que a oração ela é diária. A oração é uma vida diária. E através desses encontros diários com Deus, Ele pode mudar a nossa vida. Aleluia. E nos mudar cada vez mais parecidos com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero incentivar você a orar. Porque eu vi o poder da oração. E eu vi o que Ele pode fazer. Eu vi porque a oração ela pode mudar um cenário de uma família, de uma história. Ela pode mudar o cenário de uma nação. Aleluia. Só que a gente tem que decidir orar. A gente tem que decidir buscar o Senhor. A gente tem que decidir se entregar em oração. Aleluia. Se entregue, comece falando a verdade. Não tenta falar bonito com Deus, porque Ele sabe dos seus problemas. Muitas das vezes você quer falar bonito, majestoso. Tenta falar a verdade. Fala o seu coração. Adore a Ele. Fale aquilo que Ele é para você. Muitas das vezes, o que falta para nós quando o Tiago fala que a gente pede mal é orar sinceridade. O Espírito Santo intervir na oração. Porque ele fala que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda, até com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele nos ajuda a orar. Glória a Deus. Através da oração, Deus pode mudar a circunstância de um país, do mundo. O Senhor pode mudar as circunstâncias. Deus pode mudar tudo, através da oração, através da sua oração. E a oração, ela tem objetivos específicos. Por quê? Porque se você ora, você vai orar pela sua família. Coisas que muitas das vezes eu não vou conseguir fazer, ou outras pessoas não vão conseguir fazer, mas você foi incumbido de ser o cara que vai orar e a sua família vai ser salva, o cara que vai orar e sua família vai ser liberta, ou o cara que vai orar e Deus vai transformar você tanto que as pessoas vão olhar e falar, o que está acontecendo que ele está diferente? Isso é um ambiente de oração. A oração, ela transforma você.
eu acho que eu fiz Deus passar muita raiva comigo, porque eu não conseguia ter uma vida de oração, e muitas das vezes eu não conseguia firmar nisso, mas quando eu firmei, o Senhor mudou minha história, o Senhor mudou minha vida, Ele mudou vidas perto minhas, de vários testemunhos. Tem um testemunho que eu quero contar, eu já contei um testemunho meu, mas eu quero contar agora de um pastor, que ele ia fazer uma pregação e ia pregar, e ele orou, ele se atrasou pro voo, e falou: Senhor, eu tô indo para pregar a tua palavra, eu tô indo para que pessoas venham ser salvas, pessoas venham ser libertas lá, e Senhor, eu preciso que o Senhor segure o avião para mim, segura o avião para mim, Senhor, segura o avião para mim, Senhor, eu preciso que o Senhor segure o avião para mim, Deus, segura o avião para mim. Quando ele chegou lá, ele entrou, o nome dele é Lúcio Barreto, ele entrou no avião, o comandante falou assim: agora o senhor Lúcio Barreto já está no avião, nós podemos partir. Ele olhou, chamou a aeromoça: por que o piloto falou meu nome? Ela falou: não sei. Ele falou: porque aí ele respondeu: eu sei, porque eu orei. Aleluia. A oração, ela pode fazer nisso, é nesse nível, cara. A oração, ela pode mexer nesse nível com as pessoas, você entende? É que muitas das vezes a gente não entende o nível de oração, mas a oração, ela não é importante porque a gente está falando. A oração, ela é importante porque com quem você está falando. A oração, ela é importante porque Deus está envolvido nela. E se Deus está envolvido, e onde Deus está envolvido, coisas extraordinárias acontecem. Amém, Jesus. Só que você tem que decidir hoje, decida orar. Decida ter uma intimidade com o Senhor. Porque nós podemos ver que Ele mexeu céus e terra. Ele mexeu tudo Ele mexeu só para que essa intimidade, essa intimidade que nós tínhamos perdido no Éden fosse restituída a nós. Essa intimidade que nós tínhamos perdido no ambiente de oração tinha sido restituída a nós. O Senhor está com saudade de ouvir a sua voz. Aleluia. Ele tem saudade de ouvir a sua voz. Pode ver isso porque lá em Apocalipse 2:4 ele fala de uma igreja uma igreja que era boa. Se você olhasse, qualquer pastor queria pastorear essas ovelhas. Por quê? Porque ela não gostava de mentirosos, ela colocava à prova aqueles que falavam que eram e não eram. Mas Deus falou assim, olha o que Deus falou: só tem uma coisa contra vocês, que vocês não me amam, vocês abandonaram o primeiro amor, que vocês não me amam da mesma forma que vocês amavam no princípio. Muitas das vezes eu estou falando para pessoas que são cristãs já, só que não falam com Deus tem há muito tempo. Muito tempo que eles não vão bater papo com Deus, não vão falar com Deus. Ou você que muitas das vezes nunca orou, ou se orou foi rápido, e você nem lembra o assunto que se orou, ou você não lembra nem a última vez que se orou. Mas eu quero te falar, se você orar, Deus mexe nas circunstâncias. Aleluia. Se você orar, você vai ver quanto é importante a transformação que Ele vai fazer em você. Se você orar. Se você orasse. Aleluia. Se você orasse, Deus podia mover céus e terra. Se você orasse, aquele teu filho, que muitas vezes você já largou de mão, ele poderia ser restaurado. Aleluia. Aquele muitas vezes teu filho, aquele teu amigo, ou algum amigo teu, muitas vezes, ele ia ser transformado através da sua oração. Aleluia. Mas se você orasse. Eu creio que existem muitas coisas que o diabo ele tem pensado nisso através da oração. Porque se ele conseguir fazer a gente parar de orar, ele fez você parar de lutar. Se você parar de orar, você está dizendo que não quer lutar. Muitas vezes você caiu em algum pecado, você está preso em alguma coisa, e você pode dizer assim: eu já fiz de tudo. Você já orou, se você já orou fervorosamente por isso, você não estaria mais nessa situação. Porque através da oração, Deus ele consegue tirar o que Ele quer de nós. Aleluia. Não apenas nós tirar o que nós queremos dele, mas Ele tirar de nós o que Ele quer. Aleluia. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoração sai através de uma transformação através da oração. Aleluia. Através da oração Ele pode mover céus e terra. Glória. Ele pode mexer em circunstâncias. Ele pode mudar a nossa vida. Aleluia. Eu quero acrescentar só mais um motivo para você orar. Porque nos últimos tempos a Bíblia fala assim: nos últimos dias virão muitos e dirão assim para mim: no teu nome eu curei, no teu nome eu transformei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz muita coisa, Senhor. E ele dirá: aparta de mim que eu não vos conheço. O que ele diz aí? Se você faz todos esses milagres e não tem uma vida de oração, não tem uma vida de intimidade com Deus, em vão são esses milagres para a sua vida. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não valeu de nada você ter feito tudo isso se a sua vida de oração, a sua vida de conversa com Deus não está em dia. Você tem que botar a sua conversa em dia com o Senhor, irmão. Irmão, mude sua forma de ver, mude sua forma de enxergar, converse com Deus. Comece a conversar com Deus, comece a falar: Deus,
ó, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, Deus, tu és, mas eu sei que o Senhor pode resolver. Eu sei que o Senhor pode mudar a nossa vida. E outra coisa, uma das coisas que ajuda muito na oração, além de você ser sincero na hora de orar, você falar a verdade com o Senhor, você lê a Bíblia. Sabe por quê? Quando você lê a Bíblia, você pode orar a Bíblia. E se você orar a Bíblia, você não tem como errar mais. Pensa, se você orar a Bíblia, você fala assim, Deus, o Senhor disse. Se você está doente, você fala assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o Senhor levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas suas feridas nós somos curados. Você orou a Bíblia. Como Deus não vai fazer? Como Deus não vai curar você se você está orando algo que Ele escreveu? Não tem como Ele não fazer. Outra coisa, se você está passando necessidade, você pode falar assim, o meu Deus, segundo a sua glória, o meu Deus em sua glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Você está orando o que Ele escreveu, você está orando o que Ele falou. O interessante é isso, que nós temos, por isso que nós temos que ter essa intimidade também com a palavra de Deus. Porque quando nós temos a base da palavra de Deus, nós podemos orar a palavra de Deus. E quando nós oramos a palavra de Deus, nada pode ir contra nós. Irmão, faça o teste. Se você não está acreditando no que eu estou falando, ou se não acredita no que as pessoas estão falando, faça esse teste. Faça uma semana de oração. E você vai ver a diferença que Deus pode fazer na sua vida. E você vai ver a diferença que Ele pode mudar na sua casa. E você vai ver a diferença que Ele pode mudar nas circunstâncias. Então, nesse momento, eu quero orar. Eu quero orar ao Senhor. Porque nesse momento eu quero pedir ao Senhor que Ele entre na sua vida e o Espírito Santo mude o que muitas das vezes não está impedindo você de orar. O que muitas das vezes está faltando coragem para você falar com Ele. E eu vou estar fazendo essa oração nesse exato momento, amém? Peço que vocês fechem seus olhos, coloquem a mão no coração de vocês aí que eu vou estar fazendo a oração. Senhor, em nome de Jesus, sim, eu entro em Tua presença, meu papai. Meu Pai. Senhor, primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Sim, pedindo perdão pelo pecado da nossa nação, Senhor. Sim, que nós pecamos muito contra o Senhor. Sim, Senhor, nós entristecemos, Pai, o seu coração muitas das vezes. Sim. Mas, Pai, o que o Senhor fez por nós, o amor que o Senhor demonstrou por nós, sim, mostra, Pai, que o Senhor está disposto a nos perdoar, Senhor. Sim, Senhor, o Senhor está disposto, Senhor, a nos tirar, Pai, da lama do pecado, a nos tirar de onde for, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Espírito Santo, o Senhor é chamado do Espírito, Pai, da fé, Pai, o Espírito daquele que muda nosso coração, o Senhor que nos ensina a orar. Então, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor vá na casa de cada um que está assistindo. Abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Proteja o lar de cada um em nome de Jesus. E eu peço uma coisa para o Senhor, Espírito Santo. Gera dentro do coração dele, Pai. Gera dentro do coração dele a importância da oração. A importância de falar com Deus. A importância da intimidade que Ele restituiu em nós. A importância de você entrar no teu quarto, fechar a porta e ir em secreto falar com o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, muda a nossa história. Muda a história da nossa família. Muda a história da nossa casa, Senhor. Aquela situação que muitas vezes nós largamos de mão. Que o Senhor venha, Senhor, intervir no meio da nossa vida. Intervir nessa situação. Intervir na nossa casa, na nossa família, Senhor. Que muitas das vezes por fora nós somos bem, mas por dentro, lá no interior, só o Senhor sabe como nós estamos de verdade, Pai. Que Espírito Santo, o Senhor venha mudar a nossa forma de pensar no Senhor. Que a nossa forma de acesso ao Senhor venha ser de paternidade. O acesso de papai que nós temos com o Senhor. De chamar o Senhor de Pai. Dessa intimidade de filhos que nós temos. Que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a família de cada um. Está protegendo a vida de cada um. E que o Senhor venha intervir para essa situação, para que nós estamos passando. Em nome de Jesus, eu creio que não apenas eu estou sendo ouvido, mas que vai haver resposta para o nosso coração e através dessas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que você, nesse momento, muitas vezes está falando que para ter o acesso com Deus, você muitas vezes entende que você precisa ser filho dele. E lá em Romanos 10, 9 e 10, fala sobre como nós podemos ser salvos e como nós nos tornamos filhos dele de verdade. Se você não tornou, repete essas palavras comigo que eu vou estar dizendo. Senhor Jesus, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. E Senhor, peço que o Senhor entre no meu coração. E através dessa oração eu recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha casa, da minha vida. Entendo que através da sua morte na cruz e através da sua ressurreição, nós somos tornados filhos de Deus. Agora, você que orou isso comigo, você agora é filho de Deus. Aleluia. Filho do Deus Todo-Poderoso. E agora você pode entrar no ambiente de oração chamando Deus de papai. Aleluia. Você pode entrar no ambiente de oração chamando Deus de pai.
Que nesse momento você venha ficar com o Senhor na sua casa, no seu lar. Que o Senhor venha mudar a sua vida constantemente e que você venha ter uma vida de oração. Irmão, eu vou repetir de novo. Se você não está acreditando, faça o teste. Faça os testes de ter uma vida de oração. Faça o teste de ter uma comunhão de oração com o Senhor, que Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a história da sua família. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês grandemente. Uma boa noite para todos. Que o Senhor venha abençoar cada um e venha suprir a necessidade de cada um. E que o Espírito Santo de Deus entre no coração de vocês, mudando o interior e transformando mais parecido nas cópias, parecidos em Jesus. Que a gente venha ser transformado em glória na imagem do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos.